E hoje o nosso tema é sendo uma pessoa alegre e feliz. Amém? Glória a Deus. E quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Nessa tarde eu acompanhava desde a nossa sede, o primeiro culto da nossa série de estudos ali, e quem ministrou esse primeiro culto do ano foi o nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, e calhou bastante, né? Eu quase que peguei o vídeo dele e coloquei para vocês assistir. Porque se tem uma pessoa que realmente a gente conhece pela história, que pode falar sobre o assunto de ser alegre e feliz, é o nosso pastor. Isso porque, irmãos, a questão de ser alegre e feliz, talvez as pessoas falam porque simplesmente é uma característica pessoal da personalidade daquela pessoa, né? Aquela pessoa tem a personalidade de ser mais carismática, como alguns dizem, ou então, em algum outro sentido mais moderno, mais sanguínea, e por isso ela é considerada uma pessoa alegre e feliz. Nós vamos perceber hoje que a nossa alegria, a nossa felicidade tem muito pouco a ver com isso. E tem muito mais a ver com a maneira como nós encaramos as coisas da nossa vida. E a maneira como nós decidimos viver para Deus a nossa vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, numa das suas últimas instruções aos seus discípulos, lá no Evangelho de João, aliás, que é muito interessante, né? Alguns comentaristas, eles creem que o Evangelho de João, ele na verdade é um compêndio de 2 livros que João escreveu. O livro dos sinais e o livro dos sinais e o livro da aprovação de Jesus, se eu não me engano. E o livro dos sinais se trata a respeito de tudo aquilo que Jesus fez, os sinais que Jesus fez durante o seu ministério terreno. E o livro da aprovação era justamente a parte que competia à parte da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O fato é que a maior parte do livro de João, ela é o resumo das 72 horas, desde a Santa Ceia, que ele participou com seus discípulos, até a ressurreição. João, ele se debruça ali nessas últimas 72, 96 horas, a maior parte do seu livro. E dentro dessa maior parte do seu livro, entre o 13 e até o 17, ele vai falar bastante sobre o Senhor Jesus Cristo nessa reunião com os seus discípulos, a última ceia que ele teve com eles. O versículo de número 11, dentro de outras tantas passagens que Jesus trata dentro desse assunto, na sua última conversa com os seus discípulos, nas suas últimas instruções aos seus discípulos, ele fala assim, olha, eu tenho dito isso tudo para vocês, que ele tem falado sobre o amor, sobre a conduta, eu tenho dito todas essas coisas para vocês, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Olha a preocupação do Senhor Jesus Cristo, né? Tem muita gente que fala assim, e eu já ouvi isso muitas vezes. Olha, o fato de você ser crente no Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com a questão de você ser feliz, de você ser alegre, né? Não, muito pelo contrário, né? O nosso estudo vai dizer, se você tem acompanhado aí o nosso PDF, que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém? Certo? É a parte central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala isso, para mim, nos textuários do Novo Testamento, na primeira carta que ele manda para Timóteo, capítulo 1, versículo 15, ele fala assim, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aqui, Timóteo, quando você pregar, você não vai ter problema. Só que você pode falar em batizado de menino, você pode falar em casamento, você pode falar em funeral. Se você falar isso aqui, Timóteo, você está feliz, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aqui não tem ambiente onde você não possa dizer isso. E essa é a realidade. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas no bojo da salvação, no bojo dessa comunhão nova que Jesus ele fez através do seu sacrifício na cruz do Calvário, existe uma coisa muito especial, que é a nossa comunhão com Deus, que nos dá alegria, que nos traz alegria. Nós podemos e devemos ser pessoas alegres. Já a felicidade, ela também é muito confundida com a alegria, mas ela não tem muito a ver. A palavra felicidade, a raiz da palavra felicidade, é a mesma raiz da palavra sucesso, que é o mesmo lugar onde muitas pessoas colocam a bem-aventurança. A felicidade e a alegria, nós vamos ver um pouquinho mais para frente,
elas se acompanham, mas elas não são mútua dependentes. Você pode estar alegre sem estar feliz. É. E você pode ser uma pessoa feliz sem ser uma pessoa alegre. Mas o convite nessa noite, nesse início de 2024, é que nesse ano que se inicia, você seja uma pessoa alegre e você seja uma pessoa feliz, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O interesse de Jesus no capítulo 15, que a gente acaba de ler, é que os seus discípulos, através da compreensão daquilo que a sua palavra dizia, né, através daquilo que ele estava ensinando para os seus discípulos, eles chegassem à conclusão, eles chegassem ao ponto principal da sua caminhada com Deus, que eles sentissem alegria. Olha, eu disse isso para vocês, para que vocês tenham alegria, a minha alegria, para que a minha alegria permaneça em vocês e a sua alegria seja completa. Uma das primeiras coisas que a gente percebe na vida é que tem muita gente com alegria incompleta. A alegria de muitas pessoas, conforme a vida vai passando, são alegrias incompletas. Por que a alegria é incompleta? Porque ela não conseguiu alcançar alguma coisa que ela queria, porque ela não recebeu aquilo que ela queria conquistar, ou simplesmente por conta de um fato, de um assunto da vida no momento, que não faz com que ela seja uma pessoa alegre, né? Um coração cheio da palavra de Deus derrama na alma humana uma cachoeira de inspirações que se mistura aos institutos da alma, o intelecto, os sentimentos e o livre-arbítrio. A combinação dessas capacidades, ela expressa na nossa personalidade, nossas emoções e o nosso caráter. O resultado é que nós sejamos felizes com isso. A intenção dessa primeira lição é lhe mostrar como sempre ter uma vida vitoriosa, tendo vitória na alma e sendo uma pessoa alegre e feliz. Uma pessoa verdadeiramente feliz é aquela que tem uma vida espiritual ativa e vibrante. O que é uma vida espiritual ativa e vibrante? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que é uma vida que tem comunhão com Deus. É uma pessoa que tem alegria, primeiramente, por orar. Você viu pessoas que oram, que parece que a oração dela é um muro de lamentações? A oração dela não tem coisas a respeito, por exemplo, da empolgação dela com Deus, por exemplo, numa dificuldade de achar uma palavra melhor. Ela não se anima com Deus. Deus para ela é uma pessoa que Deus está aí, né? Está com nós aí, beleza. Nós estamos andando com Deus. Ele não se empolga com Deus. Ele não sente prazer pelo fato de ele estar podendo falar com Deus. Uma oração empolgada, ela é fruto de um coração que entende o acesso que foi recebido. Eu não estou dizendo para você que você tem que ir além da sua personalidade e começar a fingir uma coisa que você não é. Não é isso. O que eu estou falando é que existem maneiras várias maneiras de você demonstrar empolgação. Tem pessoas que demonstram empolgação na voz, na maneira que ela se comporta, na maneira que ela fala. Tem pessoas que ela demonstra empolgação na maneira como ela se preocupa, na maneira como ela se importa. Tem pessoas que demonstram empolgação na maneira como ela se interessa pelo assunto que está sendo tratado. Tem pessoas que demonstram empolgação na maneira como ela discorre a respeito do assunto que está sendo tratado. Uma pessoa empolgada com o assunto, por exemplo, e ela não é uma pessoa que é extrovertida, é aquela pessoa que, conforme você conversa com ela sabe tudo do assunto. Ela sabe tudo a respeito do assunto. É aquela pessoa que ela usa a sua maneira de se comportar para demonstrar que ela está interessada por aquilo. Isso tem muito a ver com as linguagens do amor, né? O pastor Gary Chapman, que é um reverendo americano aqui, se não me engano, da igreja presbiteriana, ele escreve um livro que chama das linguagens do amor e também as estações do amor. E no livro da linguagem do amor, ele fala, por exemplo, que tem pessoas que demonstram por gestos de afeto, outras pessoas por serviço e etc. A maneira como nós demonstramos amor, a maneira como nós manifestamos o nosso amor, ela tem muito a ver com a nossa vida espiritual com Deus. Por exemplo, se você não tem uma vida que quer demonstrar amor por Deus, você não vai orar. Se você não tem um relacionamento com Deus próximo,
você não vai se interessar por falar com ele, por ter uma vida de comunhão com ele. Uma coisa é acompanhada da outra. É como João falando para os seus discípulos, lá na uma das suas epístolas universais, filhinhos, é impossível falar que você ama a Deus e aborrecer seu irmão. Né? Porque como é que você diz que ama a Deus que não vê e odeia seu irmão que não vê? O que ele está dizendo com isso? Nós demonstramos amor a Deus por amostragem. Pela amostragem. Nós damos amostras na nossa caminhada como é que nós amamos a Deus. Na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Deus. Agora, pasme os senhores e as senhoras. Tem muitas pessoas vivendo em depressões profundas simplesmente pelo fato que não têm comunhão com Deus. Não são questões, mais uma vez, eu abro um parênteses grande aqui, porque isso é um assunto tão tabu hoje em dia. Depressão existe, é um problema muitas vezes de ordem fisiológica, ok? São questões de hormônios, questões até mesmo de traumas, mas é possível, de maneira teológica e psicológica, ser uma pessoa alegre mesmo depressiva. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes você está passando por um momento de tristeza profunda, mas a sua alma se alegra. Pelo fato de você ter sido resgatado por Deus, pelo fato de você ter sido abraçado pelo Senhor. É por isso que eu gosto daqueles 2 versículos dos Salmos que geralmente eu falo para você. O primeiro é o 94, versículo 14. Quando eu disse, o meu pé vacila, a sua mão, Senhor, me sustentou. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. O que é a multiplicação dos cuidados? Aí como é que vai? São as preocupações da vida. Aí como é que vai ser? Aí como é que vai acontecer isso? Aí como é que aquilo lá vai acontecer? Como é que vai ser isso aqui na minha vida? Como é que isso aqui vai se resolver? Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados. As suas consolações. Lembra do consolo de Deus? Que é aquele que não fala tadinho para você, que é aquele que não passa a mão na sua cabeça e fala assim, pelo menos você não está morto. Não. Te mostra o futuro. Te mostra aquilo que você vai viver ainda. As suas consolações reanimaram a minha alma. Eu tomei fôlego com a sua consolação. Outro verso, Salmo 119. Se a tua lei não fosse toda a minha alegria, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Ele tinha angústia, mas ele injetou na sua angústia a alegria da palavra de Deus. Se a tua lei não tivesse sido toda a minha alegria, há muito eu teria perecido na minha angústia. Isso é comunhão. Isso é desenvolver comunhão com Deus para ser uma pessoa feliz. Feliz por falar com Deus. Sempre dando lugar ao Espírito Santo nas suas orações. Fala em línguas e desfruta da presença de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui para você. E cutucar você, crente pentecostal. Quanto tempo faz que você não fala em línguas? Você acha, por exemplo, que a sua questão de falar em línguas é que você tem que condicionar a sua vida a estar num certo ambiente onde existe aquele empolgação da alegria para que você, olha, está todo mundo, então, poxa, eu posso me alegrar e eu vou no efeito manada. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você começa a se envolver com o Espírito de Deus e você começa a tomar vantagem, isso mesmo que você ouviu, vantagem, aproveitar. Olha, tem uma vantagem muito grande aqui. Você vai numa loja, aí está lá. Geralmente aquele produto é $10. 2 é $20. Aí chega um dia lá, tá 2 por 15. Poxa, 2 por 15? É. Aí eu preciso comprar. Por quê? Porque isso é uma vantagem. Só que é o seguinte, se você não for lá e não comprar, o produto está lá à venda, mas você não toma vantagem. Deus sempre nos é propício. A graça de Deus é uma promoção eterna de Deus para nós, onde Deus está com acesso ao nosso respeito. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele ressuscita e aparece aos seus discípulos, ele sopra o Espírito Santo sobre eles, e agora existe uma porta aberta, depois ainda no batismo com o Espírito Santo, que nós podemos tomar propósito e vantagem disso. Você já tomou tempo para falar assim, Senhor,
começar a observar a beleza do Senhor e se empolgar com aquilo, até que aquilo ative em você e condicione você a desfrutar de Deus nas línguas estranhas que Ele te deu. É você que tem, é você que fala a língua estranha. Não é o Espírito Santo que fala através de você. É você que fala a língua estranha. Tem muita gente que, por exemplo, a mesma coisa com os dons espirituais. Olha, não, Jesus curou. Não, foi você que curou em nome de Jesus. Ah, Jesus me deu uma palavra profética. Não, foi você que profetizou por aquilo que o Espírito Santo te deu. Você toma vantagem do acesso que Deus te dá e você utiliza o dom. E você, empolgado na presença de Deus, manifesta a sua alegria falando em língua estranha. E quem fala em línguas, Paulo diz, edifica-se a si mesmo. É a sua alegria por estar andando com Deus, é a sua alegria por estar sentindo a presença de Deus. Conhece melhor a Deus e também pelo hábito de sempre ler a Bíblia com fome dela. Quanto tempo faz que você não senta, por exemplo, e abre a sua Bíblia e fala assim, deixa eu ver o que Deus está falando para mim aqui hoje. Deixa eu aqui abrir e tomar uma palavra para mim. Você sabe que quando você é ministro, você cai muitas das vezes na necessidade de ter que ler a Bíblia porque você vai pregar. Aí você precisa de ler um versículo que você vai pregar depois, aí você precisa de ir lá, né? Saber o que é que você vai falar no púlpito, aí você vai pedir para Deus uma palavra para você falar. E tem muita gente que acha que ler a Bíblia é só porque quando ela vai fazer um trabalho na liderança. Porque ela vai participar de um certo culto onde ela vai ter que expressar alguma coisa. Ou então ela se interessou por um assunto e foi ver o que a Bíblia fala com ela. Ela não se alimenta da palavra. Ela não levanta de manhã e fala assim, Senhor, me dá uma palavra para a minha alma. E aí mais uma vez. Olha para as notícias e fala, o mundo está acabando. Olha para a conta e fala, o dinheiro está acabando. Olha para as contas e fala assim, eu estou me acabando por causa dessas contas. Olha para o carro e fala, o carro está se acabando. Enquanto a palavra de Deus está cheia de recurso para que você construa a sua vida, para que você construa a sua caminhada. Muitas vezes nós nos encontramos sem alegria, porque nós não encontramos, na verdade, a realidade em nós daquilo que Jesus disse. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós. A gente quer contar com a nossa alegria, com as coisas que não nos alegram. E as coisas que nos alegram, Jesus está dizendo aqui em outras palavras, que ela é incompleta. Ela só pode ser completa se a alegria de Jesus estiver em nós. Nós só temos condições de serem pessoas positivas para a vida. Pessoas que têm uma atitude feliz para com as coisas, antes de ser feliz, por causa da alegria de Jesus na nossa vida. Né? E uma pessoa feliz? É uma pessoa de coração e mente limpa. Lembra que eu falei para você da bem-aventurança? Que bem-aventurado é ser feliz, é encontrar sucesso? Você já deu uma lidinha no Salmo 32? Alguém pode abrir para mim? Nós estamos num estudo hoje. Salmo 32. Alguém pode ler os 2 primeiros versículos do Salmo 32 em nome de Jesus? Os 2 primeiros versículos do Salmo 32. Glória a Deus. Sabe quem escreve esse salmo? Davi. Sabe qual é a ocasião que ele escreve esse salmo? Os 2 salmos que ele escreve, quando ele tem aquele problema com o Batseba e Urias, é o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 51, ele escreve logo depois. É como se fosse o resultado final daquele processo dele de ser acusado por Natã. O 32, a alta crítica crê que ele escreve o 32 depois que o filho dele morre com Batseba. O 32 é depois do 51. Agora olha que extraordinário o 32. O 32 não é simplesmente um salmo, é um masquil. E a palavra masquil significa ponderações, conclusões.
Mas que depois de uma pessoa ter passado por um assunto, ele falou assim, olha, eu vou escrever uma crônica a respeito do que eu passei agora. Eu vou aqui colocar em palavras a minha experiência com esse assunto. E aí o rei Davi, vencedor de muitas batalhas, a pessoa de direito para usar a coroa de Israel na cabeça, campeão em tudo que participou na vida, lutador, que conseguiu vencer grandes batalhas, que teve a visão de Deus quanto a ele de ser um homem segundo o seu coração, Davi, que tinha direito sobre terras, direito sobre finanças, que tinha posse financeira, que tinha a sua casa repleta de filhos, que podia, por exemplo, ter, no caso de que os homens às vezes olham tanto para isso, podia ter a mulher que quisesse, até roubava a mulher dos outros se quisesse, e fez isso. O Davi, que tinha acesso ao que ele quisesse na vida, ele falou que a alegria na vida era ter pecado perdoado. Ele falou que a felicidade da vida, a felicidade dele, a bem-aventurança, o sucesso maior da vida, era ter os pecados perdoados. Não era morar num palácio, não era ter dinheiro no bolso, não era ter o bom nome na praça. A bem-aventurança da vida era ter os pecados perdoados. Era ser um homem em quem Deus não imputa maldade. Era ter um coração e uma mente limpa. Quanta gente buscando na vida, e mais uma vez a felicidade como esse escopo de objetivo que se alcança, de lugar para que se vai. Olha, se eu vou ser feliz, a minha felicidade mora em tal lugar. Alguém fala assim, felicidade não é um lugar que se alcança, felicidade é o caminho que se percorre. Não, felicidade é um lugar que se alcança. A diferença é que uma pessoa feliz durante o caminho é aquela que encontra na lente do seu foco o objetivo pelo qual ela está indo. Por isso que ela é feliz no processo. Porque ela olha no foco e fala assim, eu estou caminhando para o meu objetivo, então eu estou feliz hoje. Porque eu estou sendo bem sucedido no meu processo de alcançar a felicidade maior. Então é isso que eles querem dizer com feliz no processo. Agora, só é feliz no processo se o foco da felicidade é verdadeiro. Nos dias que nós vivemos hoje, e aqui é o grande alerta para você, meu irmão e minha irmã, é que o mundo tem tentado nos colocar num escopo de que só existe o hoje. Que ontem não interessa e amanhã Deus sabe se vai existir ou não. Se é que Deus ainda entra nessa equação. O existencialismo nos força a que a experiência atual seja a que é relevante. É por isso que os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, os juniores de hoje, não querem saber dos pais o que eles passaram. Não quer, é sua história. É o que você viveu. A minha história é outra. A minha caminhada é outra. Eu sou outra pessoa. Você só é uma pessoa porque essa outra pessoa te fez uma pessoa. Você só está vivendo onde você está vivendo, meu jovem, meu adolescente, meu junior que estiver me ouvindo, porque alguém antes de você te deu oportunidade de vida. Em última instância, Deus. Mas depois os seus pais. E por mais que talvez viver na casa dos seus pais seja uma terrível desinfortúnio da sua vida, é o lugar que você tem. E a sua felicidade começa reconhecendo que o foco final da sua vida começa a partir do lugar onde você está. E é aí que a felicidade toma aquela ideia mais completa. No Salmo 51, por exemplo, Davi fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Ele coloca que o bojo da sua vida para estar naquele estado passa por experiências que ele não pode resolver. Que ele não pode mudar o que aconteceu. Em pecado me concebeu a minha mãe. No 32, não. No 32 ele só celebra porque é o seguinte, pode ter acontecido alguma coisa na minha família, pode ter acontecido alguma coisa no passado, mas eu encontrei o sucesso na vida onde? Onde Deus olhou para mim e perdoou o meu pecado. Onde Deus olhou para mim e resolveu a maldade do meu coração. O salmo, a continuação desse salmo, que eu gosto muito também, ele fala assim, enquanto eu me calei.
enquanto eu tentei tapar o sol com a peneira, enquanto talvez eu tentei observar a vida de um outro espectro, e não perceber que aquilo que mais me apertava, que mais me maltratava, era justamente o fato do meu pecado estar diante de mim, como ele fala no 51. Enquanto eu me calei, se apodreceram os meus ossos. E aqui deixa eu abrir aquele parênteses legal para a gente ir para os ossos de novo. Vamos lá? Vamos dar uma passadinha nos ossos? O hebreu antigo acreditava que a palavra que Deus disse a respeito de uma pessoa ficava nos ossos. Ela era depositada nos ossos. Onde é que está isso na Bíblia? Em vários lugares. Primeiro, lembra de José? José fala assim, certamente o Senhor vos visitará. Quando ele fizer isso, leva os meus ossos para daqui. Os ossos eram o memorial da promessa que havia sido feita. Mas como assim o reservatório? Te falo em outros lugares. Quando o profeta, se eu não me engano, Jeremias, ele fala assim, olha, se eu me calar, a tua palavra é como fogo nos meus ossos. É como se ela tivesse registrada lá. Lembra quando Eliseu morreu? Elias fez 7 milagres. E aí Eliseu pediu porção dobrada. Até o dia da morte de Eliseu, ele tinha feito 13. Passa o texto e fala que Eliseu foi sepultado e morreu um jovem na guerra. E abriram a vala de Eliseu e jogaram o jovem em cima dos ossos de Eliseu. Lembra o que acontece quando o jovem bate nos ossos de Eliseu? Volta à vida. Os hebreus acreditavam que os ossos eram o reservatório das promessas de Deus. Agora, põe esse contexto do que Davi está falando. Enquanto eu me calei, apodreceram-se os meus ossos. Por conta daquilo que eu não falava, por conta da maldade do meu coração, aquilo que Deus tinha dito a respeito de mim estava caindo por terra. Porque o meu pecado me atrapalhava. É bíblico. Os seus pecados é o que fazem diferença, separação entre vós e o vosso Deus. Se quebraram os meus ossos. A palavra que Deus tinha dito a respeito foi quebrada por causa do pecado. É por isso que um dos emblemas mais bonitos do Salmo 22, que nenhum dos seus ossos foi quebrado, o que significa? Nada do que Deus disse a respeito do Messias caiu por terra. Os ossos dele ficaram intactos. Agora Davi está dizendo assim, enquanto eu me calei, enquanto que eu não reconheci que a melhor coisa que tinha na minha vida, a maior felicidade da minha vida é andar em comunhão com Deus, apodreceram os meus ossos. E ele fala assim, então disse no meu coração, confessarei a ele o meu pecado. Tomei uma decisão no coração. Ele não fala assim, eu tomei, fui lá e falei. Não, disse eu no meu coração. Ele chegou à conclusão interna de que ele precisava de fazer isso. Ato contínuo. Tu perdoaste a maldade das minhas mãos. A decisão de Davi de querer o perdão de Deus, quando ele se encontra com Deus, Deus já está pronto para perdoar. É como o pai do filho pródigo. Irei até o meu pai, direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quando o filho vai chegando, o pai já está esperando na porta da cidade. Disse no meu coração, vou pedir perdão. E quando eu disse, Deus já estava pronto para perdoar. Ele falou assim, por isso que todo aquele que é santo, orará a ti. Até no encher, no transbordar das muitas águas. Ele não fala se transbordar as muitas águas. Ele até no transbordar, porque as águas transbordam. Até nos transbordar das muitas águas, o Senhor vai ajudar essa pessoa. E aí o versículo de número 8 fala assim, olha, eu vou te guiar e sobre as minhas vistas te darei conselhos. A comunhão vai ficar tão próxima que Deus vai olhar e já vai saber o que precisa de fazer. Isso é felicidade. Isso é encontrar gol na vida. E nesse lugar, e aqui deixa eu entrar num lugar importante para você. O que isso tem a ver comigo, vivendo em Los Angeles, precisando de dinheiro para pagar meu aluguel? Vai lá. Nesse lugar de felicidade, de ter comunhão com Deus, de passar todas as coisas que lhe atrapalham na vida, e alcançar, de andar com o Senhor, nesse lugar tem tudo que você precisa. Nesse lugar de felicidade, tem tudo que você almeja. Nesse lugar de felicidade, tem a porta aberta que você tanto espera. Nesse lugar de felicidade, tem a alegria do Espírito Santo que você tanto precisa. É nesse lugar. Mas qual que é o problema nosso? Que a nossa felicidade mora nas coisas que a gente quer viver.
A nossa felicidade mora nas coisas que a gente ainda não alcançou. Ah, se eu alcançar tal lugar, se eu conseguir tal diploma, se eu for aceito em tal faculdade, se eu for recebido por tal empresário, se eu conseguir abrir a tal empresa, aí eu vou ser uma pessoa feliz. Por quê? Porque vai alcançar o objetivo. E aí as coisas na vida começam a dar errado. Aí não se sente feliz. Porque olha no binóculo e não consegue encontrar o foco de onde está indo, porque o lugar que quer ir não está na lente. O caminho que está sendo percorrido é diferente. Bota Jesus na lente para você ver se você não consegue chegar onde você precisa. Coloca o Senhor como objetivo final da sua vida, para ver se você não consegue chegar onde você precisa. Mesmo quando é noite. Mesmo quando as coisas estão escuras. É por isso que uma pessoa feliz, por exemplo, ela preza por ter uma mente e um coração limpo. O pastor contava essa tarde um dos testemunhos que eu gosto mais de ouvir ele contar. O pastor José Welles. Esse para mim é um dos testemunhos mais bonitos que ele conta. Eu estava ouvindo o meu pastor falar e estava chorando de novo. É a 12ª vez que eu ouvi ele contando esse testemunho. Ele falou que na época que, se não me engano, ele estava morando na Casa Verde, muitos anos atrás, o pastor Joel ainda era criança. E ele conta que ele vai na casa desse irmão, junto com a irmã Wanda e com os filhos, e esse irmão morava num lugar muito ruim. E ele fala que para entrar na casa do irmão era uma escada de barro. Sabe o que é a escada de barro? A famosa escada de barro no Brasil? Você descia o barranco e tal, e lá embaixo estava a casinha do irmão. E ele entrou lá, hoje ele deu mais alguns detalhes, ele falou que pediu para a irmã Wanda dar uma olhadinha nos cômodos da casa, né? Que ela é mais cuidadosa e tal, para ver como é que estava a casa do irmão, né? Mas na hora que ele chegou na porta da casa desse irmão, estava chovendo, São Paulo da Garoa, né? Aquela chuva gelada. Chegou na porta da casa, na hora que o irmão viu o pastor, não acredito, meu pastor, que alegria, que felicidade receber o meu pastor na minha casa. O pastor, meu Deus, como é que esse homem está feliz assim? Entrou na casa, ô meu pastor, entra por gentileza, que alegria receber o senhor aqui, meu pastor. Uma Wanda deu uma olhadinha num cômodo, viu uma madeirite jogada no chão, onde dormia ali ele, 3 filhos e o recém-nascido que tinha acabado de nascer. Olharam na cozinha, ele falou, o pastor contou isso uma outra vez, falou que viu umas panelas mais areadas que ele já viu na vida dele. Dá para pentear o cabelo na panela. O fogareiro fechado, com alguma coisa em cima, não tinha acontecido nada naquele fogão naquele dia, eles não tinham comido. Mas a alegria daquele homem, a felicidade daquele homem era tão grande, que o pastor usou essa expressão hoje. Eu fui visitar e fui visitado. Eu fui fazer uma visita para aquele casal e quem foi visitado fui eu. Por causa da alegria, da felicidade que aquele irmão. Na casa dele não faltava nada. Ele não tinha o que comer. Ele não tinha móveis dignos para sua família. Mas na casa daquele irmão não faltava nada. Só quem é crente consegue entender isso. Como num lugar onde falta o básico, para o crente não falta nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é quem cuida da minha alma, Ele faz-me deitar em verdes pastos. Guia-me mansamente por veredas tranquilas. A minha alma, ela exulta no Senhor, meu cálice transborda. Né? A alegria daquele salmista Davi expressa na vida de alguém que encontrou felicidade de verdade em poder olhar para Jesus e perceber que ele foi recebido pelo Rei da Glória, que ele foi recebido pelo Senhor. Uma pessoa feliz, ela não permite mágoa. Você já foi magoado por alguém? Não responda. A outra pergunta, na verdade, que você deveria para responder para você, essa com mais seriedade do que essa se você já foi magoado, você continua magoado com alguém? Você continua magoado? Você continua, por exemplo, sem conseguir passar por cima dessa ofensa? Tem pessoas que a ofensa para ela é algo que não dá. Ela não consegue passar por cima. Deixa eu falar uma coisa para você.
Há algum tempo atrás eu até falaria isso, mas eu acho que isso é tão infantil que eu não posso falar mais. Se você quer servir a Deus e você fica magoado, não sirva a Deus. Não, passa por cima disso. Sirva a Deus. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, até mesmo contra a sua vontade. Mas não se permita andar com o coração magoado. Certa vez um pastor pregou e eu achei aquela uma das melhores explicações que eu já encontrei na vida sobre os 70 vezes 7. Jesus falando para os seus discípulos e tal, e aí Pedro aparece, né? Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Querendo parecer uma pessoa que era muito perdoadora. 7 vezes? Sou uma pessoa muito generosa. 7 vezes vou perdoar você. Porque a maioria das pessoas pisa comigo no calo uma vez só. Pois nunca mais. Aí Jesus falou assim, não. 70 vezes 7. 70 vezes 7, Jesus? Ao dia. Ao dia. Muita gente olha aquilo e fala assim, é uma hipérbole de Jesus, né? É um exagero de Jesus para dizer que a gente sempre tem que perdoar. Mas esse pastor falou assim, você já pensou nisso como Jesus sendo um médico e dá para você a receita do medicamento? Como assim? Tem remédio, né, que você vai tomar e aí fala assim, olha, tome 800 miligramas 4 vezes por dia, de 8 em 8 horas. Né? Tome 300 miligramas 6 vezes ao dia, de 6 em 6 horas. Mais ou menos isso, né? Dá um pouquinho menos. De 4 em 4 horas, na verdade. Né? Dá uma receita para você, como é que você tem que tomar aquele remédio. Então, o remédio do perdão, você pinga 7 vezes 70. Toda vez que doer, pinga de novo. Toda vez que machucar, pinga de novo. Toda vez que você lembrar, dá uma gotinha de novo de perdão lá em cima, até curar. Até você não lembrar. Ah, pastor, não dá para fazer isso. Dá sim, dá para fazer. Porque a primeira vez que você vai falar assim, eu preciso perdoar, você vai falar com raiva. A segunda vez você vai falar com mais raiva ainda, mas eu preciso perdoar. A terceira vez, talvez a raiva vai ser maior, que você vai pular, esquipa essa vez. Aí a próxima vez que você lembrar de novo, não, eu preciso voltar, preciso de perdoar. Até o dia que esse eu preciso perdoar, já não vai vir mais, porque você vai ter perdoado. Você precisa insistir em perdoar. Com a mágoa, você precisa insistir em arrancar ela. Toda vez que ela começa a brotar, nascer, arranca ela de novo. Procura a raiz. Tira a raiz. Mas saiba que talvez os seus olhos não vão alcançar aquele pedacinho de raiz que ficou de novo, e ela vai começar a brotar mais uma vez. Arranca de novo. Até o dia que ela não brotar mais. Mas a mágoa não é uma coisa que você brinca com ela. Não é uma coisa que você fala assim, já perdoei e continua magoado. Continua tirando essa erva. Continua limpando essa terra. Para que você não seja condenado ao inferno por conta de uma mágoa que Deus perdoou e você não. A vida vitoriosa nossa de 2024 começa com uma reciclagem, uma renovação na nossa alma. Para nós sermos felizes de verdade. Ela não permite o rancor. Ela não permite as coisas que poluem a mente. Deixa eu falar uma coisa para você. As coisas têm a importância que você dá para elas. O que tem poluído a nossa mente? Tem dia, eu vou falar por mim, tá? Tem dia que eu leio notícia, que eu fico depois, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o mundo? Meu Deus do céu, mas se isso acontecer, poluindo a nossa mente. Nessas horas, parece que eu nem crente sou. Porque aquilo toma a nossa vida de uma forma tão grande, que ela tira o impacto de que, ei, Jesus já falou o final das coisas. Jesus já disse como as coisas vão terminar. O final da Bíblia é um final de vitória. Jesus venceu. Mas às vezes as coisas poluem a nossa mente. E quantas outras coisas poluem a nossa mente? Às vezes aquilo que é lascívia, é luxúria, tenta poluir a nossa mente. Tenta achar um lugar para que nós achamos aquilo interessante.
Às vezes até são coisas que parecem simples. Eu gosto dessa expressão, ou desse texto, dessa passagem de Gideão. Gideão vai lutar contra os medianitas. Arruma 32 mil. Primeira coisa que Deus fala, manda os covardes embora. Fica 10 mil. 10 mil tá ruim, né? Mas beleza. Vamos lá. Não, é muita gente ainda. Desce com esse pessoal na água. No riacho. Aí, manda o pessoal beber água. Você sabe, aqueles que abaixavam a cabeça e colocavam a cabeça no rio para beber água foram embora. Mas aqueles que colocavam a mão na água e levavam até a boca, esses foram para a guerra. Qual que é a diferença? Irmão, pensa nisso. A água é alguma coisa que é legítima, é um refrescar legítimo da alma. A água não é problema. A água é um refrigério legítimo. Como você se envolve com a água é o problema. Tem pessoas que tomam, na hora que vai tomar água, ela não vê mais nada, é só aquilo ali. Ela mergulha na água, ela olha para ela, não faz mais nada na vida dela, só tem água. O inimigo vem e pega ela. Enquanto ela está fazendo alguma coisa que é legítima. Tem gente que faz isso com a família. Tem gente que faz isso com o entretenimento. Tem gente que faz isso com os planos pessoais, legítimo. Né? Quantas pessoas eu já vi contando isso? E vai continuar contando essa história na caminhada que vai. Ah, pastor, eu não pedi para Deus para fazer aquilo ou para fazer aquilo outro. E aí quer tomar outra decisão sem pedir para Deus. Ah, pastor, mas olha, eu não sei o que Deus... E o que está querendo fazer é legítimo. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do meu... É legítimo. Mas se envolve com a água, como aqueles 9.700 que foram embora. Mergulha a cara na água. Vive na esfera daquilo que é o refrigério imediato. Mas os 300 não. Os 300 colocavam a mão na água e levavam até a boca, porque enquanto fazia o que era legítimo, observava o campo de batalha. Estava pronto para a guerra. Enquanto fazia aquilo que era legítimo, a atenção era naquilo que era maior. Estava fazendo a mesma coisa, estava todo mundo bebendo água. Quem estava bebendo água observando não estava deixando de beber água. Mas a motivação era outra. O interesse era outro. O interesse não era no aqui e agora. O interesse é no que está ainda por vir. Percebe a diferença? Muitas pessoas poluem a mente com aquilo que é o aqui e agora. Porque não observam que Deus tem mais coisa para frente. Ela não estabelece, por exemplo, limite. Olha, isso aqui vai até aqui. Mais do que isso não dá. Não posso. Eu não posso me envolver com essas questões dessa vida mais do que esse limite que eu dou. Tem pessoas que falam assim, pastor, não pego mais trabalho nesse horário para não deixar de vir para o culto. E é legítimo. Até mesmo quando falta. Por quê? Porque não teve condições e tal, precisou de fazer, a gente entende. Mas tem pessoas que não fazem qualquer esforço pelas coisas do Senhor. Qualquer esforço. O tempo que dá para o Senhor é o tempo que sobra. É o tempo que sobra. Não é o tempo que ela consagra. É que nem a oferta que dá. E nós vamos falar um pouquinho disso esse ano. É que nem a oferta que estabelece. Ele não oferece uma oferta daquilo que Deus lhe deu. Ele estabelece a oferta daquilo que ele decidiu. Que é o que sobra. E quando não sobra, não tem oferta. E sabe de uma coisa que vai continuar acontecendo? Vai continuar faltando. Porque não vai sobrar. Vai faltar. Se tudo na sua vida para Deus é aquilo que sobra, porque a sua vida está no aqui e no agora, você vai ser mandado para casa de volta. Com os 9.700. E aqui está o foco principal daqueles 300 e nós estamos começando a terminar. É hora, irmão, de nós começarmos a viver pensando menos aqui embaixo e pensando mais lá em cima. Deus tem muita bênção para a gente. Olha para a sua vida. Olha como você é abençoado por Deus. Olha como você está cercado de bênção do Senhor. Em todas as áreas da sua vida você está cercado de bênção. Onde você olha tem uma bênção do seu lado.
onde você olha, tem alguma coisa para o Senhor, que o Senhor te deu, que o Senhor te ajudou. Olha para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Olha para o que Deus tem estabelecido em você e através de você. É muita bênção. Mas é hora de começar a olhar menos as coisas que são daqui da terra e mais as que são do alto. Comece a estabelecer limites para as coisas da terra, mas rompa os limites das coisas que são para Deus. A alegria que vem do Senhor para a nossa vida é pelo estado de espírito que nós temos de termos comunhão com Deus. É alegria. Eu dou, por exemplo, principalmente para você que é casado, que um dia uma pessoa me deu esse conselho. Falou assim, olha meu amigo, você namore bastante com a sua esposa quando as coisas estiverem ruins. Porque se você for esperar as coisas ficar boas para namorar, talvez você não namore. O que ela quer dizendo com isso? Desfrute da comunhão do seu lar, mesmo no tempo contrário. Ou seja, seja alegre por aquilo que você tem. Seja alegre porque Deus completa a sua alegria. A presença de Deus completa a sua alegria. É por isso que Davi, perseguido pelo seu filho, tinha coragem de falar assim, em paz me deito e logo pego no sono. Era um homem alegre. Porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Estava lá Aitofel querendo matar ele. O Absalão querendo matar ele. Abiatar inventando lá umas histórias para não ir atrás. Ó, seu pai agora deve estar com uma ursa roubada pelos cachorros, querendo matar você. Tava nada. Cadê Davi? Está dormindo. Feliz, alegre, completo pelo Senhor. Por quê? Porque o Senhor completa a alegria. Está completo pela alegria. E os objetivos já foram alcançados. Qual que é deles? Deus me perdoou dos meus pecados. Quer uma felicidade maior do que essa? Como é que você ia fazer com toda a sua capacidade intelectual de negócio? Com todos os seus skills para fazer o seu trabalho, com toda a sua destreza de fazer o seu trabalho. Como é que você ia alcançar o perdão da sua alma? Nunca você ia alcançar o perdão da sua alma. Você podia ser um construtor de ídolo. Você podia ser o cara mais importante da América, o presidente americano. Nunca você ia alcançar perdão para a sua alma. É por isso que Paulo repete o que Davi diz. Olha, bem-aventurado o homem que Deus não imputa a maldade. Bem-aventurado é o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Jesus nos deu a sua alegria para que a nossa alegria fosse completa. A verdadeira felicidade como resultado de uma vida espiritual ativa e um coração alinhado com os ensinamentos de Cristo é o encorajamento para buscar constantemente a presença de Deus e a sua palavra como fonte de alegria. A alegria, ela é um estado de espírito inerente, mas a felicidade é um objetivo que se alcança. Você pode ser feliz e alegre se a sua alegria estiver em Cristo e a sua felicidade for alcançar as coisas dele. Você pode ser uma pessoa feliz e alegre em 2024 se você trocar o foco da sua vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Não entenda que o pastor está dando um recado para você vir mais em culto. Não. Eu espero nunca precisar dar um recado para você igual esse. Espero que você tenha vontade de vir ao culto. Vontade de participar das coisas de Deus. Mas a minha vontade, pelo Espírito de Deus, que hoje eu ministro na sua vida, em nome de Jesus, é que em 2024 seja um ano que você mergulhe mais ainda na presença do Senhor. Gostei tanto do testemunho da irmã Ana, porque foi o mesmo que o meu. Senti que em 2023 Deus nos puxou mais para dentro do rio, mas ainda faltam uns pedaços para entrar. Tem mais coisa ainda para a gente alcançar dentro do rio. Tem mais lugares para nós visitarmos lá dentro do rio. E o Senhor está nos chamando para lugares ainda mais profundos do que a gente já andou. Que 2024 seja um ano assim para você. Que você seja feliz e alegre de verdade. Que você exulte a alegria da parte de Deus e a sua alma seja repleta do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar pelo nosso mês de janeiro. Eu queria convidar a Clarinha aqui. E nessa oração eu quero convidar você a entregar a sua oferta de primícia. Eu já preparei a minha, não sei se ela caiu ali no chão. Ah, obrigado. Thank you.
Se você quiser entregar a sua oferta, a gente tem os envelopes ali das primícias ali atrás. E durante todos os meses nós vamos fazer uma oferta. Pastor, tem que fazer oferta? Claro que não. Desde quando aqui a gente fica mandando as pessoas trazer oferta desse jeito? Não. Agora, você já pensou em votar com Deus alguma coisa? Uma oferta para cada dia, representando a sua devoção a Deus para cada dia? Eu gosto sempre de lembrar para isso aquilo que Davi falou para Ornã, lembra? Ornã chegou para ele e falou assim: ô rei, faz o que você quiser aí, ó. Pode pegar aí os boi aí e tal, a madeira para o altar, faz o que o senhor quiser. Eu não vou cobrar nada do rei, não. E aí ele falou assim: não, cobra e fala o preço certo, porque eu não vou oferecer a Deus uma coisa que não me custe nada. Sabe, às vezes a gente não liga as coisas, né? Deus não quer dinheiro. Deus nunca quis dinheiro. Quem na verdade deveria querer alguma coisa e entregar para Deus é você. É você que deveria querer chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, está aqui, ó. O Senhor não precisa disso. Mas o que é que o Senhor precisa que eu posso te dar? Davi falou assim: ó, Senhor, a oferta que nós levantamos aqui veio da tua mão. Veio da tua mão essa oferta aqui. Mas nós devolvemos na tua mão. Para que o teu nome seja glorificado através dela no tempo que nós vamos construir. Para que a obra de Deus seja abastecida naquilo que nós vamos contribuir, que vem da mão do Senhor. Para a glória do nome de Jesus. Entregue sua oferta de primícias. Faça um propósito com Deus. E Deus com certeza vai abençoar você, sua casa e a sua família, não por causa do dinheiro, mas por causa da devoção do seu coração, de querer viver mais perto de Deus. Se você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, Senhor, Pai, por esse tempo, Senhor, que marca as nossas vidas. Senhor, Pai, pelo louvar, Senhor, engrandecer o teu nome, Senhor, Pai, pelo te glorificar, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, porque o Senhor tem feito no meio de nós, ó Senhor, Pai, um memorial hoje da tua bênção, Senhor, Pai, da tua graça e da tua unção, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, porque nós podemos ser felizes em Ti. Podemos ser felizes, ó Pai, na tua presença, Senhor. Podemos desfrutar, Senhor, Pai, com alegria, Senhor, da tua parte, da tua porção aqui na terra dos viventes, ó Senhor. Senhor, abençoa o mês de janeiro, Senhor, Pai, consagra para a tua glória, Senhor. Consagra para o teu louvor, Senhor, Pai. Que possamos, ó Senhor, nos aproximar de Ti com alegria no coração, para Te engrandecer, para Te louvar, Senhor, para andar em novidade de vida e receber da Tua parte, Senhor, graça, unção, Senhor, a Tua bondade, Senhor, Pai. Sermos levantados por Ti para a glória do Teu nome. Senhor, nos faz mergulhar em Ti, Senhor, porque nós já fomos perdoados, ó Pai, por causa do Teu sangue, Senhor. Nos dá, Senhor, Pai, uma noite abençoada, Senhor, um dia repleto da tua bênção amanhã, como nós vamos consagrar fevereiro, Senhor, e nós te daremos para sempre a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.